Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui na Quinta e hoje nós vamos falar com a Sheila e ela vai estar nos falando a respeito de manutenção dos produtos, seja rejunte ou porcelanatos, e também sobre a porosidade desses materiais. Vamos lá? Então, Sheila, como é que funciona essa questão de porosidade primeiro? Existe diferença entre um tipo de porcelanato que nem a gente estava vendo com os meninos, o porcelanato que recebe impressão, que é o esmaltado, e o porcelanato técnico? Como é que é? Existe diferença? Não existe? Existe. Tá, porque a gente já viu do porcelanato para o azulejo, que é a cerâmica, tem diferença. Tem, sim. Mas aí de um porcelanato para o outro também tem? Também tem. Quando ele é técnico, ele tem uma absorção menor ainda, tá? Que ele tem 0,1 de absorção, tá? Então entra menos umidade nele. Se ele for um esmaltado, ele tem de 0,5. Então é um pouquinho mais permeável para a água. Mas são... muitas vezes a gente compara o porcelanato com a pedra tem uma porosidade maior do que qualquer porcelanato. Sim. Então, mesmo o esmaltado, ele ainda é acima de uma pedra natural. Tá? E aí na questão da diferença de porosidade, em que isso influencia, por exemplo, na aplicação dele? De repente eu quero ele interno, quero ele externo, quero para piso, quero para parede. No que isso influencia, de repente, eu escolher um técnico ou escolher um esmaltado? Entre o técnico e o esmaltado, questão da absorção, nessas condições nada vai modificar. Você pode tanto um quanto o outro, não vai ter muita diferença nisso, tá? O que vai te ajudar, se você pensar que é uma fachada, a gente está aplicando um produto na fachada, quanto menos água conseguir atravessar e entrar para dentro da casa, melhor. Né? Então, o técnico é um pouco melhor do que o esmaltado. Mas nada te impede de usar um produto esmaltado, até porque você tem mais faces, você tem uma infinidade maior, uma gama maior de visual de produto, né? O técnico já é mais limitado. Nessa questão do que a gente está abordando, da questão de porosidade, daí estou eu aqui pensando na hora de fazer um projeto, naquilo que eu mais ouço a respeito de reclamação que os clientes muitas vezes fazem, é a questão da umidade da parede do banheiro no quarto. Sim. Aí, de repente, normalmente o pessoal coloca azulejo, que é cerâmica, para revestir a parede. Sim. Se eu der preferência, por mais que seja um pouco mais caro, dar preferência para um porcelanato esmaltado, eu já vou melhorar a questão de não passar essa umidade, e ainda melhoro mais se eu colocar, por exemplo, um técnico? Sim. Ela vai funcionar como uma impermeabilização por barreiras. Então, quanto menos ela conseguir a água atravessar a porosidade, menos você vai ter essa absorção na outra parede, que seria a do quarto, tá? Então, você funciona dessa forma, e existem também produtos, argamassas específicas, para também criar mais uma barreira. Então, além do revestimento, seja ele azulejo ou um porcelanato, você ainda tem uma argamassa que pode ser mais específica para poder diminuir. Então, sempre a água, a gente impermeabiliza ela por barreiras, tá? Então, o rejunte também acaba ajudando. Isso que eu ia perguntar. Daí, no caso, eu faço um revestimento, eu tenho a massa, tenho a parede, mas aí eu tenho aquele enquadramento, que eu também preciso, vamos dizer, vedar ele com o melhor que seja contra a água, com a passagem dela. Que aí, no caso, seria, a gente tem três tipos, os mais resistentes seria o epóxi e o acrílico. Isso. Que seriam mais recomendados. Mas aí tem aquele... Porém, do epóxi que a gente estava conversando, que muitas vezes a aplicação não é aquilo, Isso, a aplicação do epóxi é um pouquinho mais detalhada. Então, assim, o pedreiro normalmente não gosta, ele diz não gostar de aplicar, porque ele tem que fazer a aplicação e a manutenção da limpeza, a remoção do excesso no ato. Então, ele não pode fazer uma área muito longa numa vez só, né? Normalmente eles usam lá, fazem todo o espaço e depois vêm limpando os excessos. No epóxi e o acrílico, ele requer uma limpeza mais imediata. Por isso que é um produto um pouquinho mais difícil na hora de remoção, quando fica sobras, tá? A superfície vai ter menos porosidade do que o cimentício.
né? Então, assim, se eu for colocar um produto com a intenção de entrar menos umidade, eu partiria para o acrílico ou o epóxi, realmente, tá? Não que não possa usar o comum, que é o cimentício, mas aí ele tem uma porosidade, tem um caminho mais aberto para a água tá entrando, tá influenciando. Aí, tu tinha comentado alguma coisa daquilo que as empresas do próprio porcelanato também indicam do que qual é o melhor tipo ou o melhor recomendado de rejunte, qual que é? Então, normalmente as empresas elas indicam a gente falar sobre o acrílico, que ele é um produto que já tem uma vida útil mais longa, né? Todo rejunte um dia vai ter que ser reposto. Ah, sim. Então não tem aquela coisa que a culpa é do pedreiro ou o rejunte que era ruim. Não. Até se você tiver dilatação nas peças, pode até soltando com o tempo. O cimentício, por ser mais frágil, por mais poroso que ele esteja, a hora que trabalhar a peça, ele acaba soltando os mineraizinhos dele ali sozinho, né? Sim. E conforme o uso também, vamos supor que a gente está falando ali de uma parte de garagem, que alguém lava com mangueira, joga água, né? A água vai também fazendo soltar um pouquinho mais rápido. Então a reposição vai ser normal. Em qualquer um que eu usar. Qualquer um deles. Porém, o tempo disso acontecer vai variar pelo tipo do produto escolhido. Então, o rejunte recomendado pela maioria dos fabricantes de porcelanato é o acrílico mesmo. Que daí ele acaba tendo uma facilidade maior na aplicação, só que ele é mais resistente, né? E aí também mais fácil de limpar o pós-obra, né? No caso da aplicação ali também, né? Não é só questão da mistura e tudo, que o epóxi é um pouquinho mais trabalhoso. Existem marcas que já vem até pronto, vem no pacotinho, você só vai fazer a aplicação, não tem que diluir, não tem que colocar água, nada, tá? Interessante. E como é que fica tudo isso, rejunte, porcelanato, com esmalte, sem esmalte, na hora da manutenção? A questão é a dona de casa, é o Veja, é a Que Boa, é o sapólio, é tudo. Pode ser escuro, mas o negócio é deixar ele limpo e aí parece que a Que Boa vai até no escuro. É verdade. Então, as marcas recomendam sempre usar detergente neutro e água, tá? Sheila do céu, o que essa mulherada vai pensar em casa? Como é que pode um detergente neutro limpar? Mas assim, o que a gente não recomendaria então? Vamos falar de uma outra forma. Nenhum produto que tenha alguma agressividade maior, uma acidez maior, ou tanto a Que Boa, às vezes o pessoal fala muito de usar vinagre, um produto pós-obra que tem no mercado, todos eles têm que ser diluídos antes da aplicação, tá? E aplicar sempre uniforme, porque a concentração desse produto em algum ponto específico pode causar um outro tipo de manchamento que não é um manchamento de sujeira, é descorando a sujeira que tem naquele pontinho e acaba dando uma mancha diferente. Tu descora, tipo, tu despigmenta a peça para despigmentar a mancha? Você despigmenta a mancha, a peça não vai ter absorção para ser despigmentada. Ah, entendi. Entendeu? Aí a sujeira que está em cima ali, ela vai ser despigmentada, né? E você não vai enxergar mais. Só que se caso tiver uma concentração de produto em cima dela, aí dá diferença com o todo, sabe? Sim, porque todo o restante está tendo uma manutenção e ali tu concentrou a manutenção. Exato. Tá? Então, usar água sempre, né? E se for usar algum produto químico, né? De preferência, sempre diluição num balde e aplicação uniforme. Tá? E como é que funciona essa questão da manutenção, que sempre tem uma dica muito boa que eu recebi de uma vizinha, de uma amiga, e aí eu falo, porque daí ajuda a impermeabilizar o porcelanato, passa cera. Pode ou não pode? Não exatamente. É que assim, o produto, a cera em si, ela vai, se tiver polido a aplicação do produto em cima do polido, ele vai dar manchas, ele não vai causar, ele até pode causar aquele visual, né, brilhante no início, mas na hora do usual do produto... Porque ele não é feito para absorver, e a cera, na verdade, ele é um hidratante, né, para polir. Mas existem no mercado alguns que eles indicam para porcelanato, mas aí o que acontece? Aquela superfície vai ficando opaca. Sim. E para você remover essa cera depois que aplicou, é que é complicado, né? Sim, porque daí tu vai precisar agredir o produto para tirar. Vai ter que usar, ou até alguma coisa mais mecânica, né? Uma força maior, ou até uma
até uma esponjinha do lado, né, que não é... o lado macio mesmo, não o verdinho. Isso, não o verdinho. Não pode o lado verdinho, por favor. Aí você consegue também, só que daí isso vai dar um trabalho maior, né? Sim, porque daí, na verdade, no intuito de ter ali um primeiro impacto de brilho, né? Sim. Ou então compra um fosco, achou que com o tempo se arrependeu de que o efeito é fosco, quer deixar com brilho. Não dá, porque a gente vê muito as dicas, né? Eu passei e ficou legal. Só que o produto, a cera de carro é pro carro. Exato. Ou a cera para madeira, ou o lustramóveis, ele já fala, é para móveis. Isso. É para madeira, não adianta querer aplicar em outro produto. Não. E de qualquer forma, mesmo que tem, como o Neto falou, tem no mercado o que é indicado para um porcelanato, mas também depende da porosidade. De repente aquele produto, ele que o Neto falou, praticamente impermeável. Eu vou estar, na verdade, aplicando um produto que vai ficar ali, ele vai servir só para grudar a sujeira. Exato. Né? Tem Isso mais alguma mesmo. dica que tu gostaria de passar pra gente com relação à manutenção? A manutenção, acho que é isso. Assim, na fachada, a gente sempre vê aplicações, hoje em dia está bem em evidência usar algum produto de porcelanato ou algum tipo de revestimento cimentício. Também, sempre que usar algo mais liso, a sujeira não gruda. Então, vamos falar assim, só um exemplo. Tem os produtos ABS, que são para área externa, que ele tem aquele grãozinho, né, pequenininho, que Sim, é o que ele parece uma antiderrapante. lixa. Isso. Esse vai conseguir reter um pouco mais de sujeira. Então, se você for fazer uma fachada de um pé direito mais alto, não usar esse tipo de produto, né? Usar um que própria chuva vem e faz a limpeza, Vai né? lavando, que algo é mais melhor. lisinho, tanto acetinado quanto polido, né? Os dois vão ter essa condição de limpeza mais lembrando rápida. que não tem nada que resista 100% à pichação. Porque às vezes, eu vou colocar o porcelanato e ele, baixa absorção, nananana. Só que a gente tem que contar que o spray, ele é extremamente químico. Sim. Né? Então, Isso. ele acaba dando ali uma reação, na verdade. A né? tinta, ela vai ter condição de aderir na superfície independente, né? E para remover tinta, você vai ter que usar obrigatoriamente um removedor de tinta, que daí ele sim é um produto químico. E não vai dar para diluir. Tem não que dá pra ser diluir. direto. Exato. Tem que ser direto. E daí você pode ocorrer esse tipo de manchamento que a gente falou anteriormente. Daí fica aquela marca que, tudo bem, tu tirou, mas tu vê ainda o desenho. Exato. Fica a sombra do desenho que foi feito ali. Aham. Isso mesmo. Legal. Obrigada, Tá bom? Sheila. Obrigada eu. Imagina. Até mais. Tchau, tchau.